Graça e paz, povo de Deus, Newton Revaíro com mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. No vídeo de hoje, vamos estar comentando sobre 2 pesos e 2 medidas no meio gospel. Roda a vinheta. Por que 2 pesos e 2 medidas? Porque quando o juízo, a avaliação de um caso, não é feito segundo a justiça e nem segundo a luz da Bíblia, fizemos o julgamento de acordo com o olhar humano, apresentamos 2 pesos e 2 medidas. Tivemos ainda esse mês aí que passou 2 casos que foram bastante alarmantes. Primeiro, pastor Real Bernardino, que foi filmado numa roda de... não dá para chamar de amigos, mas numa roda, bebendo. Né? Foi exposto na internet, foi aquele foar. Outro foi o pastor Adeildo Costa, que depois de ter, no caso, um mal súbito, um negócio difícil, foi para no hospital, e aí então confessou que era por algum tempo já usuário de drogas e que iria então se tratar, pediu perdão, pediu auxílio, a oração da igreja, e foi para uma clínica de recuperação se tratar. Dois pesos e 2 medidas, porque muitas das vezes a gente fala as coisas. Eu passei por isso já. A gente fala as coisas, principalmente no afã, no calor de um culto, né? No dia a dia, a gente fala as coisas e Deus mostra para nós que não é assim. Eu dizia, desviado é a pior raça que existe. Como pode alguém conhecer Jesus e o abandonar? Eu visitar desviado? Nunca. Tanto é que me convidaram para fazer visita e eu não ia. Dizia, não vou. É desviado? Se é desviado, não vou. Até que chegou o dia que eu desviei. E aí o que aconteceu? Ninguém veio visitar-me. Né? Então, acontece essa dualidade desses 2 pesos e 2 medidas. No auge de ambos, pastor Reuel mesmo dizia, bebida aqui? Não. Crente que bebe aqui? Não, exclui disciplina, porque aqui é nós. O tempo passou. E olha aí. Nas mensagens do Adeildo, o drogadinho, o drogado. Até que daqui a pouco, virou, mexeu, hora de estar. Ao saber da notícia, as pessoas, os cristãos manifestam 2 pesos e 2 medidas. A turma que tanto faz como tanto fez, não vai muito com a cara deles, é pau no gato. Safado, pilantra, sem vergonha, é mesmo, tem mais que ó, se lascar. E tem o outro lado, a turma do que sabe que está errado, mas é aquela mãe bajuladora que passa a mão na cabecinha. E aí você vê os inscritos, né, nas redes sociais. Tadinho, bebezinho. Caída do homem, levantai de Deus. Isso não está na Bíblia, viu? É só repete que a negada faz no meio evangélico. Não existe isso na Bíblia. Mas, caída do homem, levantai de Deus.
Quem é que não peca nessa vida? O único que foi justo foi só Jesus. Santo é só Jesus. E etc. Tantas outras frases que a gente vê e ficou de cabelo em pé. O que eu quero dizer com isso? Temos que os julgar, os crucificar? Não. A Bíblia não nos ensina isso. Ela nos ensina a manifestar, a corrigir sim, disciplinar sim, mas manifestar o amor de Deus. É isso que a Bíblia ensina, né? Mas o que a gente vê nesta outra galerinha, que é o da passada de mão por cima, é que além deles concordarem com o pecado, eles procuram textos bíblicos para apoiar o pecado. Eu já vi gente dizer que na Bíblia não tem nada e não tem nada escrito de que é pecado beber. Então vai lá em Provérbios e começa a arrancar as partes que tem lá, começa a arrancar. Vai arrancando. Chega na Bíblia, não, isso aqui não tem, eu não quero que tenha. Nós vamos pregar para o ébrio, para que ele se converta e aceite a Jesus, para quê? Só para que ele tenha uma igreja para ir? Ah, não, irmão, que a gente não quer que ele beba assim. Ah, baloque, assim, de cair. Ele pode beber socialmente. O que é isso socialmente? Beber é beber. Não importa se seja pouco, seja muito. Se seja um aperitivinho antes das refeições, né? Tem a galerinha que tem o costume, compra lá uma garrafa de vinho. Ah, aperitivinho para abrir apetite. Eu nunca vi que bebida abre apetite, mas, né? Tem a galerinha que faz essa falácia aí. Eu quero que você entenda, gente. Pecado é pecado. E pecado tem que ser corrigido. Ah, não fale, não fale. Não fale. Quem não peca? Pecado, torna a dizer, é acidente. Não é regra e nem, no caso, sequência. Acidente. Ou seja, você está trilhando em direção à Cidade Santa, num posicionamento de uma vida cristã sadia e santa, e lá pelas tantas ocorre algo que te faz parar na rota. Ou seja, é o pneu furado. O que você vai fazer com o pneu furado? Vai trocar o carro fora? Não, você vai parar, vai consertar o pneu e depois de consertar o pneu, seguir viagem. Mas o pecado está tão, como é que eu posso dizer, tão comum no nosso meio, tão comum, que as pessoas já não têm mais senso de certo e errado. E outra porque inúmeras delas não lê Bíblia. Usa a Bíblia só como desodorante, para botar embaixo do braço assim e em direção à igreja. Mas eles não lê Bíblia. E se lê, não entende. E já que lê e não entende, e não pergunta para ninguém para esclarecer o que não entende, deixa como está. E aí avalia as coisas dessa maneira. 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. E não é assim que o Senhor nos ensinou. Mas ponderar as coisas de maneira justa. Erraram? Sim. Falharam? Muito. Estão dispostos a consertar? Glória a Deus por isso. Não estão dispostos a consertar? A Bíblia diz, tratai-os como gentios. Ou seja,
Como é que o judeu tratava o gentil? Desprezava. Simplesmente é um... Ai, mas nós temos que manifestar o amor, porque nós temos que orar. Que é outra coisa que me deixa de cabelo em pé também. Gente que não ora conclamando a oração. Gente que não manifesta amor nem por familiares, conclamando a amar. Por quê? Porque em evidência está o erro de um querido. Se a igreja brasileira amasse de verdade como se prega e orasse de verdade como se conclama, os nossos líderes não estavam nessa situação. A igreja brasileira não estava na situação que está. O que eu quero com esse vídeo? Eu quero que você medite. Quero que você pense muito bem. O que Deus está fazendo neste pleno século 21? Ele está limpando a casa antes do arrebatamento. E além desses 2 escândalos aí e outros tantos que foram divulgados, cantora que engravidou de pastor casado e outras coisas mais, vai estourar mais esse ano. Pode ter certeza. Esse vídeo está gravado para vocês mostrarem para quem quiser. Vai estourar mais esse ano. Porque nós temos 2 alternativas. Ou se atola no pecado direto, ou se converte. Porque Jesus está limpando a ira. Já deu ordem para juntar o joio no molho. Ou seja, tudo quem é da turminha vai se juntar tudo com a sua turminha. Fica aí. Para trazer um grande avivamento. Um grande reavivamento para arrebatar a igreja. Então entenda isso. Não é mais tempo de nós brincarmos. Ou somos, ou não somos. Graça e paz. Estamos rumo à nossa nova meta. Até julho, se Deus não Senhor quiser. E não voltar. Pretendemos chegar a mais 200 inscritos. Hoje somos 207. Precisamos chegar então a mais 200 inscritos. Até o mês de julho desse ano. E você pode nos ajudar recomendando nosso canal para alguém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.